Um livro caiu da estante. O som ecoou por todos os cômodos da casa. Átila deixou uma caixa no chão, se aproximou da estante e pegou o livro. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse fantasma tem bom gosto, disse, reorganizando o livro entre os demais. Era seu primeiro dia na casa nova. Mudou-se sozinho para uma das casas mais afastadas do centro do bairro. O preço era consideravelmente melhor e não precisava de muitas reformas. Na verdade, a casa parecia perfeita. Seria um ano cheio. Trabalho novo, casa nova, longe de todos os familiares e amigos. Até que não era ruim, pensou. Teria mais tempo para si. Muitas caixas sequer foram abertas, empilhadas da cozinha até a sala principalmente. Decidiu fazer um tour pela casa. Só tinha visitado o local uma única vez, e sendo bem sincero, não visitou todos os cômodos. Ouviu algumas histórias antes de fazer a mudança, como todas as cidades pequenas possuem. Segundo diziam, uma família morava ali até pouco tempo. Todos os familiares sumiram repentinamente, sem deixar nenhum sinal. Pouco depois, a casa foi posta à venda por um preço muito abaixo do mercado, ganhando a sua atenção. Foi ao segundo andar, abrindo as portas e analisando os cômodos. Notou um rangido estranho vindo da escada, enquanto subia. Pensou em consertá-la algum dia no futuro, o que provavelmente jamais faria. Desceu as escadas, porém desta vez não houve rangido. Achou estranho, mas continuou. Na parte de baixo, andando em meio às caixas, voltou à estante de livros. Aquele era o único item que a casa possuía de seus antigos donos. Uma grande estante com diversos livros. Como Átila gostava muito de ler, pediu à corretora que deixasse os livros. Como não havia parentes dos antigos donos a quem devolvê-los, foi a opção mais barata para a empresa. Dando uma passada rápida pelas prateleiras, Átila notou títulos interessantes, bons livros de literatura nacional e internacional. Passariam um bom tempo ali. Ao se virar para voltar a vistoriar a casa, outro livro caiu. De novo? Virou-se, abaixando para pegar o objeto. Este livro, no entanto, era diferente. Tinha uma capa preta e sem texto algum. Era mais uma espécie de diário. Abriu e folheou algumas páginas. Era mesmo um diário, escrito à mão. O conteúdo era estranho e desconexo. Diversas frases falando sobre um portal na casa, sobre o local onde fora construída. Leu algo sobre um porão, embora soubesse que não tinha um na casa, mas algo chamou a atenção de Átila. Havia um trecho, com instruções de como acessar o suposto porão. Como tinha tanto tempo de sobra quanto de curiosidade, decidiu seguir o procedimento. Na parede ligada à escada, deveria pressionar pontos específicos. Fez conforme indicado nas páginas e, para seu espanto, uma porta se abriu. Átila deu um passo para trás, muito assustado. "Quê?" foi a única coisa que conseguiu dizer. Não conseguiu conter a curiosidade. Precisava olhar. O interruptor ainda funcional ligou as luzes que levavam a escada abaixo. Desceu em dúvida entre ler o diário ou olhar o cômodo. Decidiu olhar, pois tremia tanto que mal conseguia decifrar o que estava escrito. Embaixo não havia nada além de móveis e ferramentas antigas, exceto por um espelho. Átila viu seu reflexo perfeito e quase surtou. Quando se deu conta, riu de alívio. Parou na parte mais iluminada do porão para continuar lendo. Não soube ao certo quanto tempo passou ali. No final, o livro dizia: "Ela atravessou para encontrar as crianças. É minha vez de ir atrás deles. Eu ainda vejo seu reflexo." Não entendeu bem que sentido teria aquela frase. Estava achando um bom livro. Talvez fosse uma obra autoral não registrada dos últimos moradores. Fechou o livro e foi andando em direção à escada. Ouviu um som que o fez parar. Uma batida seca, como alguém que bate do outro lado de um vidro grosso. Átila se aproximou do espelho, sem entender bem o que tinha acontecido. Ouviu uma nova batida, e outra depois. Parecia vir do outro lado. Mas como? Tocou o vidro com o dedo e sentiu o vidro gelado, mas era diferente de um espelho comum.
Ele literalmente se mexeu, como se estivesse tocando a água. Empurrou um pouco mais e seu dedo pareceu atravessar. Estava frio do outro lado. Não podendo se conter, deixou o livro em um móvel próximo e voltou a atravessar, agora de corpo inteiro. O outro lado, apesar de frio, era exatamente como o cômodo original, apenas mais escuro. "Onde está?" ouviu uma voz. Átila se virou. Viu um homem atrás dele, uma mulher e duas crianças. "Onde está o livro?" gritou. "Deixei na mesa antes de passar pelo espelho. Quem é você?" "Somos os donos da casa." O homem estava histérico. "Você devia ter trazido o livro. Vocês sumiram há meses. A casa foi posta à venda. Qual o problema com o livro?" perguntou Átila sem entender a situação. "Ele era a chave. A chave. Sem ele não podemos sair." Átila tocou o espelho novamente, e ele era apenas um espelho comum. Enquanto tentava atravessar o espelho, o homem se acalmou e explicou a história. Aquele espelho era um portal. O caderno era a chave para entrar e sair. Aquela história já existia quando eles chegaram na casa, assim como o diário. As crianças descobriram o espelho e o atravessaram. O tempo passou e nenhum deles conseguiu atravessar de volta, embora pudessem andar livremente pela casa e somente pela casa. Muito tempo depois, um novo morador chegou à casa, exatamente como Átila chegara muito tempo antes. Enquanto olhava os cômodos, um livro caiu de uma antiga estante da sala. Pegando o livro na mão, viu que era Os Miseráveis, de Victor Hugo. É um ótimo livro. Muito longe dali, a corretora já preparava os papéis de venda da casa.